Para analisar este tema são hoje meus convidados Sónia Fortuzinhos, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A todos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. Primeiras senhoras, esta entrevista, António Costa foi bastante claro sobre a sobre a existência de um plano B e sobre a eventual necessidade de aplicar medidas caso Bruxelas, no dia 18, não seja complacente com Portugal e, de facto, não nos retire do procedimento por déficits excessivos. Bom, eu acho que o Primeiro-Ministro foi sempre claro sobre esse assunto. Não houve nunca nada escondido e esse documento foi distribuído amplamente e, portanto, acho que o Primeiro-Ministro voltou a ser claro sobre esse assunto e voltou a dizer que essas medidas seriam na eventualidade de ser necessário, sendo que ele está absolutamente concentrado, juntamente com o Governo e com a maioria parlamentar na Assembleia da República, para fazer tudo o que for possível para que essas medidas não sejam necessárias e pareceu-me bastante confiante de que essas medidas não serão necessárias. Portanto, eu julgo que aquilo que nos deve preocupar a todos, não apenas aos responsáveis políticos e governamentais em particular, mas também ao conjunto da sociedade, é concentrarmos na execução deste orçamento para que, de facto, não seja necessário qualquer tipo de medida adicional. Mas com o conjunto de indicadores que vamos tendo, nomeadamente no que diz respeito ao desemprego, ao abrandamento das exportações e aumento das importações, à queda do investimento, as coisas não parecem muito fáceis. Bom, as coisas nunca foram fáceis e já não são fáceis há muito tempo. A questão é se nós conseguimos inverter a tendência da dificuldade ou não conseguimos. Nomeadamente nesses dois indicadores que referiu, o Primeiro-Ministro foi muito claro. O Expresso até fez uma fact sheet e disse que nesses dois indicadores o que ele tinha dito era absolutamente verdade. O que explica o essencial, o aumento ligeiro do desemprego, é o facto de haver menos pessoas inativas, ou seja, havia mais pessoas que não procuravam emprego e neste momento há menos pessoas e essas pessoas passaram a procurar ativamente emprego e se não fosse esse facto, haveria um impacto positivo nos números de emprego, no sentido da descida do desemprego. E na questão das exportações, também o Sr. Primeiro-Ministro explicou de uma forma muito clara que se deve ao setor automóvel e ao setor dos combustíveis, tendo em conta o que está a passar na Auto Europa e o que está a passar na refinaria da Galp. O Sr. Primeiro-Ministro, explicando isto e, portanto, dizendo que esses números têm que ser vistos com profundidade para percebermos exatamente se estamos a falar de algum agravamento ou não, disse que, obviamente, a nossa situação, como no passado recente, é uma situação difícil e que nós estamos a trabalhar exatamente para criarmos as condições necessárias para sairmos dessa dificuldade. E acho que, francamente, o Sr. Primeiro-Ministro foi tão confiante quanto claro. Os números do desemprego, apesar destas explicações que existem relativamente ao seu desempenho, têm sempre uma vertente preocupante quando se percebe que um dos setores mais afetados pelo aumento do desemprego foram a população entre os 25 e os 34 anos e precisamente a população com maiores qualificações. Boa tarde. Comecemos pelo princípio. O Primeiro-Ministro não é claro, o Primeiro-Ministro usa as palavras, o Primeiro-Ministro tem a perspectiva da onda relativamente à política. Isto é, espera que vá e que venha e que uma vez diz uma coisa e outra vez, quando vem outra onda, diz outra. E esta tem sido a realidade do comportamento do Primeiro-Ministro nos últimos meses. Em relação ao documento, ao pretenso documento de trabalho, como foi caracterizado na Assembleia, recorde-se também que o Primeiro-Ministro, quando se referiu a ele no Parlamento, disse que era um documento para 2017 e não para 2016. Logo, digamos que a verdade do Primeiro-Ministro fica com o momento em que ele prefere essas mesmas realidades. Em relação ao desemprego, é uma tendência que já se verifica nos últimos meses, não é uma tendência que vem de agora, e pior do que isso, é uma tendência que deriva, por um lado, da falta de investimento direto. Por outro, o investimento que possa existir não está a criar novos postos de trabalho. E não o está a fazer porque, neste momento, esse investimento, e isto é reconhecido, não há confiança suficiente para que se venha a criar investimento. Pior, quando já se esperaria que houvesse algum tipo de efeito relativamente ao uso dos o Governo o que tem feito é anúncio de aprovação de projetos, mas não alocação de verbas para que esses projetos possam começar. Ora, todos nós temos a consciência que estes projetos são vitais para o desenvolvimento da economia e precisamente para isso,
para criar emprego. E, naturalmente, que nessa dimensão também as dimensões etárias do desemprego são sempre as primeiras a terem atingidas os mais jovens e os menos jovens, chamamos dizer assim. Uns porque ainda não conseguem entrar no mercado de trabalho e, ao contrário daquilo que o Governo prometeu, não foi capaz de criar qualquer mecanismo que fosse de forma a promover o emprego jovem. E falemos sempre na perspectiva positiva e não na perspectiva negativa. A negativa é falarmos só do desemprego, o que é importante é falarmos do emprego, ou seja, medidas, políticas ativas de emprego que promovesse a criação de novos postos para que os jovens pudessem ser empregados ou pelo menos pudessem ser também se podia aqui de alguma ativos. forma estar artificialmente a maquilhar, por assim dizer, os números do mercado de trabalho na criação de postos de trabalho que são... Postos de trabalho. E há políticas ativas de emprego que conseguem promover isso. O Governo que se tanto manifestou preocupado e a coligação das esquerdas tanto se manifestou preocupada com a precariedade, com a preocupação de encontrar novas soluções, até agora não teve a capacidade de desenvolver o que quer que fosse nesta área e conseguisse encontrar uma solução para este tipo de situações. Logo, isso vê-se depois enunciado nos números que são reais, que são factos. E não precisamos de fact sheets de jornal nenhum para evidenciar que neste momento há menos 42 mil pessoas que estão empregadas. Estes são um dado real. E não é preciso estarmos aqui a tentar jogar nestas situações, de um lado uma refinaria e por outro lado de uma empresa de montagem de automóveis. Isso é mentira? Mas é. E no passado, quer que eu recorde aquilo que aconteceu no mandato anterior, no governo anterior, quando aconteceu exatamente essas situações, o que é que os responsáveis do Partido Socialista disseram sobre esta situação? E exatamente sobre essas. Sobre a situação do combustível e a situação de Palmela da Auto Europa. E nessas situações, aqui deu rei porque o desemprego estava a aumentar. Agora, o que nós fizemos numa data anterior foi fazer descer o desemprego de 17% para 12%. Aquilo que neste momento está a acontecer. Não pode dizer isso, desculpe. O anterior governo chegou ao poder com 12, qualquer coisa por cento, para não me enganar. Subiu aos 17% com as vossas políticas em 2014. Não pode dizer que baixou de 17% porque no governo anterior a esse, até 2011, o que tinha acontecido em termos de emprego era emprego que não existia em termos sustentáveis. Não pode. E mais, o que exatamente nós fizemos, 300 mil empregos. O que nós fizemos foi consolidadamente fazer desaparecer esse desemprego. Menos 300 mil empregos. E fizemos baixar 5% da taxa de desemprego. Menos o que vocês chegaram a poder, empregos. Grandes defensores da capacidade de criação de emprego, e conseguem fazer com que esse desemprego acabe por aumentar novamente. E todas as tendências neste momento e todos os dados indiciam que o desemprego possa continuar a aumentar durante este ano. Não vale a pena suspirar, porque só se suspira de desespero. Porque neste momento o que está a acontecer é porque se nós quisermos podemos ter uma conversa para procurar resolver os problemas do país. Se não quisermos procurar resolver os problemas do país, o António vai usar os números como quiser, eu posso usar os números como quiser, resulta em que é para as pessoas zero. O que eu aprendi com os argumentos que o Partido Socialista me dava no mandato anterior, que sempre agora lhes dói porque estão a experimentar exatamente as mesmas situações factuais. Não, isso é a sua visão. Eu não tenho nada dessa visão. Vamos passar à frente da questão do emprego, vamos passar à questão do investimento. O Primeiro-Ministro reconhece que, de facto, há uma retração de investimento, porque não seria de outra forma, mas fala-se aqui nas grande expectativa que existe sobre os fundos comunitários para que este indicador possa recuperar. A minha questão é, os fundos comunitários já eram garantidos, porque o pacote já está negociado e, portanto, e o montante atribuído a Portugal. Obviamente que no caso dos privados, são eles que vão ter que concorrer e encontrar projetos que se enquadrem nas regras comunitárias para serem financiados. O problema, pergunto eu, é em conseguir atrair outros investidores que não alavancados por fundos comunitários. Claro, boa tarde. Essa é que é a questão de fundo e essa é que é a questão que leva ao tal emprego ou ao desemprego. Porque não é bem a mesma coisa. O conceito de desemprego é o conceito de criação de emprego é outro completamente distinto. E, em rigor, ambos estão a fraquejar. Mas isso não é uma questão deste governo. Isto é uma questão de um ciclo que, de facto, nós não estamos a saber criar reformas estruturais de modo a captar poupança externa. Ou seja, investimento direto estrangeiro. Por isso é que este desemprego abrange, em rigor, as pessoas mais bem formadas, porque os investidores permitem colocar os seus investimentos noutros mercados que não o mercado português. E aí vamos ver o que é que vai acontecer, se em rigor isto aqui não vai tender a piorar.
porque ainda é cedo para se estar a acusar o atual governo destas pequenas oscilações da taxa de desemprego. Quem sofre é quem está em rigor desempregado e pede expectativas de emprego. Mas ainda é cedo, porque são as chamadas tendências. Agora, elas começam, e a mim é mais preocupante, é o aumento das importações. Ou seja, neste momento já, novamente, um déficit comercial. E a balança de pagamentos e de serviços tornou-se negativa. Durante cerca de 10 anos, ele teve cerca de 10% negativa, o que foi preocupante para Portugal, que teve o endividamento. Ela praticamente estabilizou, ficou positiva 1 ano ou 2 anos, e agora, pelo primeiro trimestre, voltou a ficar negativa. E isto não é só uma questão, também percebendo o que é que se passa na Alta Europa, é o que está a acontecer, que é o fim do ciclo de um tipo de automóvel. Ou seja, o que é que vai acontecer? Voltar atrás, porque na anterior legislatura não foi isso que aconteceu. Foram ciclos de paragem para manutenção, quer na refilaria, quer na Alta Europa. Agora pode acontecer que seja o fim de um ciclo de um produto. Quer dizer, supostamente a nova plataforma da Auto Europa já está negociada e garantida, e já há obras dentro da própria fábrica para aumentar, para recolher esse novo modelo. O produto, o grande instrumento de leitura do sucesso de inovação, que é isso, que é o novo produto, é o mercado. Se o mercado aceita ou não aceita o produto. Isso o mercado tem a ver com o custo de produtividade, tem a ver com o custo do produto e tem a ver com a aceitação do mesmo. Portanto, tudo isso tem que ser feito de uma forma, digamos, gradual. A questão que estávamos a colocar era a falta de formação de capital fixo, a falta de investimento. E mesmo com estes fundos que venham a ser aprovados, falta perceber para que mercados é que muitas vezes eles se destinavam. Para o mercado interno, voltámos a aumentar o endividamento, voltámos a seguir o circuito facilitista, que é, no curto prazo, há crescimento económico, mas depois fica a dívida, a fatura para pagar. No caso de mercados externos, falta perceber para que mercados é que estes potenciais investimentos estavam projetados e se eles hoje são mercados executíveis, porque muitos dos nossos exportadores deslocaram-se para economias que hoje estão com sérios problemas. E, finalmente, o grande motor do arranque, que era a captação de investimento, esse está a ser pífio. Pífio, mas não é de agora. Já aqui vimos no outro programa que em 2015 a OCDE anunciou num programa há cerca de 15 dias que nós investimos mais no estrangeiro do que estrangeiros em Portugal. Portanto, em 2015. Exato. Agora, o meu receio é que este ano e os próximos ainda sejam piores que 2015. Sónia, uma das grandes ajudas que poderia haver para o setor empresarial seria resolver-se o problema da recapitalização das empresas. Aguarda-se expectante sobre se essa recapitalização será feita, de que forma será, através do Banco de Fomento, se de instrumentos alavancados por fundos comunitários, se pela criação do Banco Mau. Pode-nos esclarecer mais ou menos? Eu devo começar por dizer que essa foi desde logo uma das primeiras prioridades deste governo e, se bem se recorda, uma das primeiras medidas anunciadas foi o Plano 100, no sentido de fazer chegar 100 milhões nos primeiros 100 dias às empresas, no sentido, enfim, de favorecer o investimento, a sua recapitalização, etc. E, portanto, há claramente o objetivo do governo de criar as condições favoráveis a que as empresas possam desenvolver a sua atividade e, com isso, contribuir para a criação de riqueza. O Primeiro-Ministro ontem também disse que, numa série de programas que foram abertos, de candidaturas, que houve um investimento candidatado maior do que, agora já não me recordo qual foi o período temporal que o Primeiro-Ministro usou, mas que há claramente, quer da parte do Governo, a iniciativa de procurar criar essas condições para aumentar o investimento, aumentar a recapitalização das empresas, e que tem havido uma resposta positiva por parte das empresas e dos investidores. Agora, nós de facto temos aqui um problema que não acontece com este governo ou com qualquer um outro que estivesse em funções, e fazendo um bocadinho a ponte com o que estávamos a dizer há pouco, nós de facto temos várias frentes para trabalhar. E quer o Primeiro-Ministro, quer o Governo e o Partido Socialista em particular, nunca dissemos que este ia ser um governo fácil ou uma governação fácil. Temos plena consciência, basta pensarmos nos problemas do sistema bancário e nos riscos que nós ainda temos que enfrentar e do que isso nos está a custar a todos do ponto de vista do esforço que o Estado tem feito para contribuir para essa estabilização do sistema. Depois temos a consolidação das contas públicas e ontem
o Primeiro-Ministro também teve a oportunidade de referir que, pela primeira vez, a Comissão Europeia vem reconhecer ou assumir que para este ano a sua previsão é que nós fiquemos com um déficit abaixo dos 3%. Depois temos, obviamente, a questão chave de diminuir o desemprego e de criar emprego, porque nós também não devemos olhar só para os números do desemprego. E como eu disse há pouco, se não fosse o número de pessoas que saíram dos considerados inativos, o desemprego não tinha aumentado, tinha diminuído. Tinha diminuído ligeiramente, como aumentou ligeiramente, mas tinha diminuído. E na questão do emprego, nós temos que ter consciência de que há hoje menos 300 mil empregos do que havia há 4 anos atrás. E, portanto, temos que olhar para as coisas no seu conjunto. E depois também não podemos esquecer um fator-chave, que não há países que se desenvolvam sendo pobres. E nós continuamos a ter uma taxa de pobreza e uma taxa de desigualdades muitíssimo preocupante. O que é que eu quero dizer, recordando todos estes indicadores? É que o Governo tem não apenas várias frentes em que atuar, que são difíceis, numa conjuntura de desaceleração da economia europeia e mundial, como disse ontem o Primeiro-Ministro, mas tem que procurar o equilíbrio da governação, tendo em conta todas estas áreas, porque ontem o entrevistador, que me está agora a faltar o nome, José Gomes Ferreira, o José Gomes Ferreira, mostrou 3 gráficos. Quer dizer, aqueles gráficos, obviamente, têm que ser olhados e serão seguramente importantes de ser analisados. Mas um país não é apenas o saldo estrutural, nem a dívida. O país é também a situação das suas pessoas, das suas empresas e a capacidade global de criar riqueza. E, portanto, eu julgo que é neste contexto que temos que olhar quer para a evolução dos números, e já agora gostava só de recordar, eu lembro perfeitamente de estar a discutir os números de desemprego no último ano, e de ler o INE, que de facto o último ano foi um ano de forte oscilação entre aumento do desemprego, diminuição do desemprego, em que eu me lembro de ler cada relatório do INE que dizia é preciso termos cuidado com a interpretação porque isto são oscilações e não há aqui forma de dizer que estamos numa tendência de recuperação, como também não podemos dizer que estamos numa tendência de aumento. E lembro perfeitamente de ter referido isto nos debates em que participei. Portanto, eu julgo que o que nos devemos concentrar, mais uma vez, é em executar este orçamento, que obviamente é difícil e tem riscos, mas como teria qualquer tiveram todos os outros. Temos que também analisar muito rapidamente, o nosso tempo está mesmo muito a fechar ao fim, a questão da banca. O Primeiro-Ministro garantiu que a Caixa Geral de Depósitos vai continuar a ser 100% pública, mas também disse que a quer recapitalizar. Como é que isso é possível? O Primeiro-Ministro terá que discutir com a Comissão Europeia as soluções possíveis para isso. Não me parece incorreto que ele defenda a manutenção da Caixa Geral de Depósitos no setor Estado totalmente pública. Eu sempre defendi isso e, portanto, não tenho problemas nenhuns com isso. E se compreendo o argumento de dizer que se a Caixa Geral de Depósitos está sujeita às mesmas regras da restante banca, que também tenha as mesmas condições de recapitalização que a restante banca teve. Portanto, essa parte não me parece que deva fugir daquilo que será uma plataforma de discussão com Bruxelas. Mas isto tudo tem também a ver com confiança que se cria relativamente não só ao sistema financeiro, mas também ao governo português. E é muito falacioso estar a dizer que não podemos, que é muito bom, porque vamos discutir um déficit e vamos ter um déficit de 2,7, esquecendo a questão mais relevante que o Primeiro-Ministro escamoteou, que defendeu há 2 meses atrás que o déficit ia ser 2,2 e não 2,7. Ou seja, é o próprio Governo que já admite que as contas que ele próprio apresentou há 2 meses são 0,5% desviados. Foi o Primeiro-Ministro que disse. O Primeiro-Ministro é hábil com as palavras, mas incorreto a mensagem que quer passar aos portugueses. E por isso é importante que deixemos estas situações claras relativamente a esta situação. Uma coisa é termos uma Caixa Geral de Depósitos e um sistema bancário fortalecido e que contará com uma perspectiva positiva relativamente a uma discussão que tinha que com Bruxelas, mas isto só se ganha se tiver confiança suficiente e se tiver uma posição única para discutir este tipo de situações, que é aquilo que o Governo não tem criado. O Governo cria uma mensagem e uma imagem de que quer cumprir, preparando-se para depois pedir algum tipo de alvíceras relativamente àquilo que foi o bom comportamento do Governo.
Onde está o Governo que há poucas semanas atrás, ou até há poucos meses atrás, dizia que ia bater o pé a Bruxelas e fazer vergar as instituições europeias, e hoje já quase que pede, por favor, este tipo de perspectivas. E adianto-lhe desde já também a situação que eu próprio defendi aqui várias vezes e que me parece correta, e aí acompanho o Primeiro-Ministro nesta situação, quer dizer que na questão do procedimento de déficit excessivo, que entendo que Portugal não deve ser sancionado relativamente a esta situação. Portugal fez um esforço, o Primeiro-Ministro reconheceu, dizendo que Portugal fez um esforço muito grande nos últimos 4 anos, e se ele foi capaz de dizer isto relativamente ao esforço do Governo anterior, eu diria também que, naturalmente, Portugal não deve ser penalizado por ter cumprido com aquilo que as instituições europeias pretendiam. Bom, meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa participação e pela vossa presença. O Enfoque fica por aqui. Fique connosco. O Grande Jornal chega assim ao fim. Fique connosco, continue a acompanhar a nossa edição. Muito obrigado.